A gente pode discutir aqui alguns. Deixa eu compartilhar aqui a tela. A janela. Essa é a aula 24. Se vocês tiverem alguma questão que gostaria de discutir aí, é só falar, hein? Caso contrário, eu posso pegar aqui e escolher. Só um minutinho aí, tá? Então, pessoal, como eu estava dizendo, né? Caso vocês queiram discutir algum problema aí, é só falar aí, né? Caso contrário, eu escolho aqui alguns para a gente discutir aqui agora. Eu vou pegar aqui na ordem, começando pela função exponencial, a ordem que aparece CESAD. Estou dando dicas aqui, problema para vocês pensarem depois, né? Então, o meu problema da seção de função exponencial é o seguinte. Determina os casos abaixo a dependência de h e o x do crescimento relativo. Esse cara aqui os três primeiros aqui, é quase imediato, né? Só você jogar na fórmula e verificar se depende ou não de x e h, né? No caso do item A, vai ser até constante, né? Vai ser constante m, esse coeficiente. No item B, vai depender de x também. Isso aqui é basicamente o coeficiente que aparece na derivada, né? É quase, né? A diferença tem esse f de x aqui. A diferença que tem esse f de x aqui. Aí muda um pouquinho, né? Porque se você lembrar da expressão derivada, né? Aqui seria o h, né? Seria o h e seria mais fácil, né? Porque você sabe qual é a derivada. Não que seja difícil, né? Mas você consegue meio que olhando saber se depende ou não de h e de x, por exemplo. Esse f de x igual a x2 mais b, né? No item B, como é que fica? É direto, mas deixa eu só colocar aqui, né? Tem essa diferença, né? Não é a variação h que aparece na derivada, então vai ser um pouco diferente, né? Então, essa diferença aqui dividida por f de x. A derivada aqui é o h, né? Que aparece no limite da derivada. Aqui é f de x. Mas se você substituir aqui, né, fica x mais h ao quadrado mais 1 menos x2 menos 1 dividido por x2 mais 1, que é igual. Aí aqui simplificando, né? x2 com x2 cancela, então fica 2x h mais h ao quadrado. O 1 cancela aqui, né? Dividido por x2 mais 1. E não tem mais como simplificar aí, né? Então, depende de h e x. De fato, tinha que ser, né? Tinha que depender do x. Porque a gente viu que uma função que depende, cujo quociente aqui não depende do x, tem que ser uma função do tipo exponencial, uma função desse tipo, né?
f de x igual a b exponencial, aliás, b a de x, né? b a de x. Tem que ser desse tipo aqui, né? Se por acaso esse quociente não depender de x. Então, imediatamente você olha, o item A e o item B não tem essa cara, não é a função exponencial. Então, ela tem que depender de x, né? Tem que depender de x. Porque se não dependesse de x, esse quociente teria que ser uma função exponencial desse tipo. Coisa que não é, né? Nem no item A, nem no item B. Para o item C, você pode pensar, não é desse tipo aqui não. Não é desse tipo aqui não, mas cuidado, né? Se você faz A igual a E elevado a K, você obtém que f de x, nesse caso aqui, né? Você obtém que f de x é igual a C vezes E elevado a K elevado a x, né? Que você pode escrever, então, como C vezes A elevado a x. Então, a conclusão aqui é o quê? Que essa função tem essa cara, então, mesmo você precisando fazer uma transformaçãozinha simples aqui, né? Chamando A de exponencial de K, então você conclui que a função, o quociente não depende de x, né? Não depende de x. Só vai depender de h. O item D. F de x é a população no instante x de uma cultura de bactérias mantida sob condições estáveis. Essas condições estáveis é só para dizer que o comportamento é uniforme, né? Dessa cultura de bactérias, né? Ou seja, você não há morte de bactéria por influências externas, né? Então, o que vocês acham aí? Que f de x é a população no instante x de uma cultura de bactérias mantida sob condições estáveis. Então, este caso aí, você não tem a expressão explícita da função, né? Não tem, né? Mas, de certa forma, você consegue tirar conclusões a respeito aí desse entender. Vamos relembrar lá o teorema que nós vimos. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir aqui a aula passada, né? Foi 24, 21, né? Nós mostramos o quê? Que se uma função satisfaz essa propriedade aqui, né? Então ela tem que ser a função exponencial. Se uma função satisfaz essa propriedade, então a função tem que ser uma função exponencial. Então, nesse entender, você não tem expressão explícita da função, mas, no entanto, você consegue concluir que tem que ser uma função exponencial. De que forma? Vamos analisar aqui. Você tem que concluir que se f de x' é igual a nf de x, então f de x' mais h é igual a nf de x mais h. Então, vamos colocar aqui a linha do tempo. F de x é a população no instante x. A linha do tempo aí. Então, no instante x aqui, a população é f de x. Suponha que no instante x', a população aqui é a função, né? F de x'. Mas suponha que nesse instante x', a população seja n vezes f de x. F de x. Então, no instante x, a população é f de x. A definição da função aqui, né? No instante x',
a população vai ser f de x'. Suponha que esse f de x' seja n vezes a população no instante x, ou seja, seja igual a n f de x. Aí o que, é que você precisa fazer aqui, né? Você precisa analisar a população no tempo x' mais h. Então, vai decorrer um certo intervalo de tempo aqui h, um certo intervalo de tempo aqui h. Aí você precisa observar a população nesse instante de tempo aqui, ó, x' mais h, que vai ser f de x' mais h. Aí você quer encontrar que f de x' mais h é igual a n vezes f de x mais h. Então, se você observa a partir daqui, ó, aí você vai ter... Deixa eu colocar uma outra cor aqui. Se você observar a partir desse instante de tempo, aqui você vai ter esse h aqui, né? Você vai ter esse h. Tá aqui o f de x mais h. O f de x mais h. Então, você tem que concluir que f de x' mais h é n vezes... Na verdade, é o instante x mais h, né? Você tem que concluir que essa quantidade aqui de bactérias nesse instante de tempo é n vezes essa quantidade, f de x mais h. Mas como é que você conclui isso aqui, né? Como é que você conclui? O que significa que no instante de x é f de x, no instante de x mais h é f de x mais h? Bom, suponha o seguinte, né? Suponha que você tem... O que significa dizer isso aqui, né? O que significa dizer isso aqui? Que você tem uma população n vezes f de x. O n aí é, no caso, natural, né? O n é natural, né? O n é natural. Então, você tem uma cultura de bactéria, uma cultura de bactéria, vou colocar assim, né? Vou colocar um pouquinho diferente aqui. Deixa eu comentar. Uma cultura de bactérias. Bactérias. Certo? Então, no instante x, você tem f de x. No instante x. Aí decorreu um intervalo de tempo h, passou para f de x mais h. Suponha que sobre as mesmas condições, você tem, ao invés de uma cultura de bactérias, duas culturas de bactérias. Sobre as mesmas condições, ao invés de você ter uma cultura de bactérias apenas, você tem duas culturas de bactérias. Suponha que sejam dois recipientes, né? Com a mesma quantidade de bactérias no instante x. No instante x. Aliás, esse f de x corresponde à cultura de bactérias no instante x. Então, se você tem duas culturas de bactérias, você vai ter qual quantidade? Você vai ter 2 f de x. Se uma cultura você tem f de x, duas culturas você vai ter duas vezes f de x. Consequentemente, cada uma dessas culturas aqui, a variação no instante de tempo h entre x e x mais h vai ser a mesma variação para cada cultura. Então, essas duas culturas de bactérias, ela tem uma quantidade duas vezes f de x, passado um intervalo de tempo h, ela vai ter duas vezes f de x mais h culturas de bactérias. Né? É como se você tivesse dois recipientes com essas culturas, cada uma com uma cultura de bactéria, né? Como elas estão em condições estáveis, condições iguais, né? Então, a quantidade que uma cultura cresce é a mesma quantidade que a outra cultura cresce. Supondo que está tudo sob as mesmas condições, né? Então, de forma geral, o que você obtém é que se você tem N culturas de bactérias, se você tem N culturas de bactérias, né,
Aí no instante x você vai ter n vezes f de x, a quantidade de bactérias naquelas n culturas, né? Cada cultura vai ter f de x, a quantidade de bactérias, f de x bactérias, né? Então, essas n culturas de bactérias passaram o intervalo de tempo h, ela vai passar a ter n vezes f de x mais h. Né? Cada uma das culturas se comporta exatamente da mesma maneira. Então, aqui é supondo que você está separando as culturas bactérias, né? Observando várias culturas bactérias naquele instante de tempo. É a mesma coisa de você fazer o quê? Em um outro intervalo de tempo, você observar uma quantidade n vezes x. É como se você separasse aqui em n culturas de bactérias e observar a quantidade de bactérias passar decorrido um período de tempo h, né? Então, a variação vai ser exatamente n vezes essa quantidade, né? Então, isso aqui vai ser igual a n vezes f de x barra h. Utilizando, então, o resultado que nós vimos na aula passada, concluímos, então, que, neste caso, a função tem que ser uma função do tipo exponencial, né? Então, essa função aqui, a cultura de bactérias, tem que ser uma função do tipo b vezes a elevado a x. Essa é a equação que modela uma população de bactérias num certo instante de tempo, né? Certo instante de tempo. Claro, com a hipótese que estão em condições normais em todo instante de tempo, né? Não há influência externa para o crescimento dessa bactéria, né? Claro que a gente sabe que isso aí tem outras influências, né? Exterior no mundo prático, né? Então, como essa função tem essa cara, né? Então, pelo que nós vimos na teoria aí, esse coeficiente para o item D só vai depender de H. Ok? Então, é um exemplo, mais um exemplo de função, nós vimos três na semana passada, né? De funções que você conhece o comportamento da função, não sabe exatamente que ela é uma função do tipo exponencial, mas a partir do seu comportamento e a partir da teoria, mais especificamente a partir desse resultado aqui, né, que a função exponencial é a única que satisfaz essa propriedade, você conclui que aquela função com aquele comportamento tem que ser a função exponencial. Né? Tem que ser a função exponencial. Qualquer dúvida, pode parar aí e perguntar, tá? Essa foi a primeira aí. A segunda é o seguinte. Óbvio que uma função do tipo exponencial fica determinada quando se conhece dois de seus valores, mais precisamente se f de x igual a b vezes a elevado a x e f de x é igual a b vezes a elevado a x são tais que f de x1 igual a f de x1 e f de x2 igual a f de x2, com x1 diferente de x2, então a igual a azão e b igual a bzão. Ou seja, o gráfico de duas funções do tipo exponencial se intersecta no máximo em um ponto. Se intersectar em dois pontos, porque essas funções coincidem. Basicamente, o que está dizendo é que se você tem y1 igual a f de x1, y2 igual a f de x2, então, com isso, você determina completamente o A e o B. O A e o B. Isso aqui vai ser igual a B vezes A elevado a x1. Isso aqui vai ser o B vezes A elevado a x2. Então, basicamente, você tem que resolver o sistema em B e A, né? Em B e A. Bom, e achar o A e o B em termos de x1 e x2. Né?
Temos x1 e x2. Bom, se o b é igual a zero, aqui o y1 tem que ser zero, né? Y2 também. Então, a função... Se o b for igual a zero, a função é tecnicamente nula, né? Então, não tem graça. Então, suponha que o b seja diferente de zero. Então, você divide aí, né? Então, y1 dividido por y2 vai ser igual a A elevado a x1 menos x2. Com isso, você tira o valor de A, tomando logaritmo na base de A, né? E então acha o valor de B. Joga o valor de A aqui e acha o valor de B. Simples. Esse problema aí, né? Terceiro, vocês terminam aqui, né? Termina aí. Achar o B, né? O A é só tirar o logaritmo na base A. A terceira questão é, dado x0 diferente de x1, y0, y não nulos, com o mesmo sinal, prova que existe A maior que zero e B, tais que satisfaz essa igualdade aí. Dado x0 diferente de x1, y0 e y não nulos com o mesmo sinal, então, os dois são diferentes de zero, e ou são positivos ou são negativos. Então, prove que existem A positivo e B qualquer. Esse B vai depender do sinal de y0 e y1, né? Mas satisfaz essa igualdade aqui. É o que satisfaz essa igualdade. Mas isso aí é basicamente isso que eu acabei de explicar, né? Basicamente isso aqui que eu acabei de explicar. No caso, x1 e x2 é para garantir que essa diferença aqui é diferente de zero, né? Diferente de zero. Se for zero, esse aqui vai... A elevado a zero vai ser 1, logo o A vai poder ser qualquer um, né? Y obrigatoriamente tem que ser igual a Y2. Bom, ou seja, se x1 igual a x2 não tem muita graça. Então, a questão 3 é basicamente isso que eu escrevi aqui acima, né? Você tem essa equação, você tem essa equação que é achar A e B. Basicamente isso. A resolve como eu fiz aí acima, né? A quarta questão. A grandeza y se exprime como y igual a b vezes a elevado a t em função do tempo t. Sejam d o acréscimo que se deve dar a t para que y dobre e m o acréscimo de t necessário para que y se reduza à metade. Mostre que m é igual a menos d e y é igual a b vezes 2 elevado a t sobre d. Logo, d é igual a log de 2 mais a, que é igual a 1 sobre log de a na base 2. Então, de novo, né? Você tem y igual a b vezes a elevado a t, e seja d o acréscimo que se deve dar a t para que y dobre. Ou seja, você vai ter 2y igual a... você tem que acrescentar d a t para que y seja... para que lado esquerdo seja 2y, né? Então, você tem que ter 2y igual a b vezes a elevado a t mais d. Então, ele está dizendo isso aí, né? Está dizendo isso aí, que b vezes a elevado a t mais d é 2y. E m é o acréscimo de t necessário para que y se reduza à metade. Então, você tem que y reduziu-se à metade. E o acréscimo é m, que você deu a t. Então, você vai ter b vezes a elevado a t mais m. T mais m. Ok? Mostre que m tem que ser igual a menos d. M tem que ser igual a menos d. Então, aqui, você separa, né? B vezes a
elevado a t vezes a elevado a d. Aqui também. B vezes a elevado a t vezes a elevado a m. E então divide um pelo outro. Porque quando você dividir esse por esse, né? Então isso implica que 2y dividido por y sobre 2, isso aqui por um lado é 4, né? Isso aqui é 4, né? Porque o y cancela, 2 vai multiplicando, né? Isso aqui vai ser igual a esse cancela com B, a T, né? Fica A elevado a D menos M, né? Menos M. Ou seja, 4 é igual a A elevado a D menos M. Mostra que M é igual a menos D. M igual a menos D. Será que tá certo isso aí? Ah, e y igual a b vezes 2 elevado a t sobre d. Certo. Deixa eu ver se essa questão tem no livro, será? Deixa eu ver se tá correto isso aí. Esse livro do Cesar tem que ter um certo cuidado aí, né? É isso mesmo. Isso mesmo. Alguém tentou fazer isso aí? Vamos ver. Você quer concluir daqui, né? Que m mais d é zero, né? Você quer concluir que m mais d é zero. Então, talvez, então, como você quer concluir que m mais d é zero, então, talvez, ao invés de dividir, você tenha que multiplicar. Talvez, ao invés de dividir, você tenha que multiplicar. Porque quando você multiplica, aparece a soma, né? Então, fica 2y vezes y sobre 2 igual a b. Aí aqui aparece uma coisa interessante. Esse cara aqui, ó, é o y, né? Assim como esse aqui também, né? É o y. Então você tem que y vezes AD vezes y vezes AM. Então, isso implica, o 2 cancela, né? O y aqui, esse outro y também. Então, você obtém que AD, agora sim, AD mais M é igual a 1, né? Então, isso implica que D mais M tem que ser zero. D mais M tem que ser zero. Ou seja, D igual a menos M. Está aqui, né? Eu queria mostrar. E que o Y é igual a B vezes 2 elevado a T sobre D. O Y é igual a B, ou seja, o A, ele quer que você conclua que o A é igual a 2 elevado a 1 sobre D. Foi isso aí, né? 2 elevado a 1 sobre D. Agora você divide. Aqui
Aqui foi multiplicando. Aqui é dividindo. Você fica com 2y sobre y sobre 2 igual, aí cancela, cancela, fica com AD menos M. Então, isso aqui fica com... Isso aqui implica que 4 é igual a... Como M é igual a menos D, menos M é igual a D, então fica 2D, né? 2D. Então, 4 é 2 elevado a 2, então fica com A elevado a D igual a 2. Exatamente, então A é igual a 2 elevado a 1 sobre D. É o que tem aqui, né? Então, multiplicando você obtém essa igualdade, dividindo obtém essa. Obtém o valor de A, né? Aí é só jogar o A aqui, né? Jogar o A ali. Então, com isso, você tem que o D é igual daqui, né? O D é igual ao log de 2 na base A, que é igual a menos M. Que é igual a menos M, né? A gente quer conclua isso aqui também, né? Mas isso aqui segue da identidade de logaritmo, né? Que segue do fato que o log de 2 na base A vezes o log, fato geral, né? Log de B na base A vezes log de A na base B é sempre igual a 1, né? Sempre igual a 1. Ok? Então, com isso, segue o exercício aí, né? Simples. Ok? É claro aí para todo mundo? E sobre as funções... Esses são os exercícios que tem lá na parte de funções exponenciais, né? Na aula que nós vimos quarta-feira. Vocês podem dar uma olhada aqui no livro para ver se tem mais. Possivelmente tem. Qualquer coisa a gente discute semana que vem. E sobre a parte de trigonometria, sobre a parte de trigonometria, né? A gente viu lá na sexta-feira a introdução. Deixa eu abrir aqui materiais. Seção 12, seção 13. Na sexta-feira foi a introdução à trigonometria. Nós introduzimos aí as funções seno e cosseno. Desculpa, passei demais aqui. Nós introduzimos as funções seno e cosseno através de um triângulo retângulo. As relações métricas de um triângulo retângulo aí, né? E nós mostramos que esse seno e essa função seno, cosseno e tangente, ela é independente do triângulo retângulo que você tome. Se dois triângulos retângulos possuem os mesmos ângulos, então as relações cateto sobre a hipotenusa, elas são independentes, né, do triângulo. Depende apenas do ângulo do triângulo retângulo. Com isso, você define as funções seno e a função seno, a função cosseno e a função tangente como sendo seno cateto oposto pela hipotenusa, cosseno cateto adjacente pela hipotenusa, tangente
seno sobre cosseno, que é cateto oposto sobre a adjacente, sobre adjacente. Mas, no entanto, aqui tem um problema em definir utilizando triângulos e retângulos, é que essas funções elas estão definidas apenas desta maneira para ângulos agudos, ângulos entre 0 e 90 graus. No entanto, já dá para você tirar algumas conclusões a partir daqui, né? A primeira delas, né, é que o seno de B, né, é o quê? É B sobre A, né? É B sobre A. É cateto oposto pela hipotenusa. Só que esse cateto oposto aqui, ó, esse cateto oposto, ele é adjacente a esse ângulo. Então, cateto adjacente pela hipotenusa é o cosseno do ângulo. Ou seja, esse aqui é o cosseno de C. Então, você já tira do fato que B mais C, a soma dos ângulos de um triângulo é sempre 180, você já tem 90 aqui no triângulo reto, né? No ângulo reto. Então, você tem que o cosseno de o C é 90 menos B, né? Então, você já tira essa relação, né? Que o cosseno de 90 menos B é o seno de B. E, de forma análoga, você tira aqui o cosseno de B é igual ao seno de 90 menos B. Qualquer que seja o ângulo agudo, por enquanto, tá? Qualquer que seja o ângulo agudo. Mas, no entanto, a gente quer definir essas... antes de eu falar isso, né? E uma outra relação que trigonométrica que sai a partir do teorema de Pitágoras, no triângulo retângulo, é que o teorema de Pitágoras, quadrado de hipotenusa, é a soma dos quadrados catetos, né? Uma outra relação que você tira é a relação fundamental aí da trigonometria, cuja soma cosseno quadrado mais seno ao quadrado é sempre igual a 1, né? Mas, no entanto, você quer definir seno e cosseno para ângulos quaisquer, seja positivo, negativo, maior ou menor que 90, maior ou menor que 0. Para isso, uma maneira de introduzir essas funções seno e cosseno é definindo a função de Euler. É definindo a função de Euler que vai nos dar uma relação, uma identificação de todo o número real com o número do círculo unitário. Isso aqui, a motivação de usar o círculo unitário vem dessa relação aqui, né? O cosseno quadrado mais seno quadrado é igual a 1, qualquer que seja o ângulo agudo, né? Então, isso implica que o cosseno e o seno são coordenadas de um ponto do círculo de raio unitário, de raio 1. Então, ele define uma função de Euler que identifica a origem, ao ponto aqui 1, 0, é 0. E então, ele meio que enrola a reta em torno do círculo aqui, né? Uma convenção que em um sentido é positivo e outro sentido é negativo, né? É como se você chegasse aqui a reta, tomasse a reta, colasse a origem a esse ponto, enrolasse aqui, né? Enrolasse aqui. A parte positiva nessa direção aqui e a parte negativa nessa direção. Então, se o T é positivo, você vai andar T unidades de comprimento ao longo do círculo até chegar na imagem da função de Euler. Se o T é negativo, você anda no sentido horário até T unidades de comprimento até chegar nesse ponto, que vai ser a imagem da função de Euler. E então, a gente definiu a função seno e cosseno. Deixa eu ver se foi aqui. Se foi na passada ainda. Foi aqui. Definimos aqui a função seno e cosseno como sendo definimos a função seno e cosseno do número t, do número real t,
como sendo as coordenadas desse ponto, né? Você olha aqui a reta aqui, né? Você olha a reta, aí você olha o ponto T aqui. Aí você vai enrolar a reta dessa maneira aqui em torno do círculo. Aí você verifica onde é que esse ponto vai estar parado, né? Esse ponto aqui vai ter uma certa coordenada aí, né? As suas coordenadas, então, serão o seno e o cosseno desse número T. Vai ser o seno e o cosseno. O seno e o cosseno e o seno desse número T. Na aula, teve um certo momento que eu acabei me confundindo, né? No vídeo, né? Teve um certo momento que eu coloquei seno T, cosseno T. Depois eu corrijo isso, né? Mas é só um cuidado aí, né? Porque também você pode se perguntar, né? Por que seno, cosseno? Por que cosseno, seno? Não poderia ser seno, cosseno? Poderia, né? Mas convencionou-se que o cosseno está na coordenada X, né? Está na abscissa aqui, né? Convenção apenas, né? Assim como no triângulo retângulo, né? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno é adjacente pela hipotenusa. Tá? E com isso a gente concluiu diversas propriedades, né? Diversas propriedades. A partir da definição da função de Euler, né? Uma primeira propriedade é que a função de Euler é periódica, né? Eu já listado aqui, né? A primeira propriedade é que a função de Euler ela é periódica, né? Ela satisfaz essa igualdade aqui, né? Como é o ciclo unitário, o ciclo vai ter comprimento 2π, né? Se você dá uma volta completa, você parou no mesmo ponto. Se você dá 2 voltas completas, parou no mesmo ponto. 3 voltas completas, no mesmo ponto. Por aí vai, né? N voltas completas, K voltas completas, parou no mesmo ponto. Então, sempre vale essa propriedade. Consequentemente, o seno e cosseno definido dessa maneira aqui, você obtém que são funções periódicas, né? São funções periódicas aqui. E o seno de T é o seno de T mais 2κ, cosseno de T é o cosseno de T mais 2κ. Já sai quase que imediato com a análisezinha ali, né? Antes de continuar aqui, não vou explicar tudo aqui, né? Só estou fazendo uma breve revisão. É que essa definição, né, quando o T está entre 0 e 90, ela coincide com a definição utilizando triângulos retângulos, né? Porque se o S está entre 0 e 90, esse ângulo vai ser exatamente S, né? Vai ser exatamente S. Né? S radiando, né? Esse parâmetro aqui, uma outra coisa também que essa função de Euler nos dá, né? É esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui. Esse ângulo, a unidade de medida aqui vai ser chamada radiano, se você usa essa função de Euler, né? Então, esse comprimento aqui é exatamente a medida desse ângulo. A medida desse ângulo aqui. Então, com isso, se você tem um triângulo retângulo, né? Você tem que, aqui é uma unidade, você usando as relações com o triângulo retângulo, né? Cateto oposto pela hipotenusa te dá o seno, adjacente pela hipotenusa te dá cosseno. Então, essa definição, você não obtém nada de novo quando o T está entre 0 e 90. Aliás, entre 0 e π sobre 2. 90 em graus, né? O T aqui está irradiando. Então, quando o T está entre 0 e π sobre 2, você não obtém nada de novo. Você recupera a definição utilizando triângulos retângulos aqui das funções seno e cosseno, né? As funções seno e cosseno aqui. E observando também aqui a definição do seno e cosseno, você já tira de imediato que o seno e cosseno está limitado entre menos 1 e 1. Porque como o ponto cosseno-seno pertence ao círculo unitário, né? As coordenadas de pontos no círculo unitário vão estar presas entre menos 1 e menos 1. Então, as propriedades principais das funções seno e cosseno você tira de imediato da definição. Você obtém os intervalos de crescimento do seno e do cosseno,
Do seno é crescendo no primeiro e no quarto quadrante, decrescente no segundo e no terceiro quadrante. Cosseno decrescente no primeiro e no segundo quadrante, crescente no terceiro e quarto quadrante. Né? Sempre observando o que acontece com esse ângulo aqui, o que acontece com esse ângulo aqui, à medida que esse ponto aqui, ó, varia aqui no sentido anti-horário. Tá? Então, se o ângulo varia aqui no primeiro quadrante, esse ângulo aqui vai aumentar. Né? Se ele varia aqui no... não é nem bem esse ângulo, né? É essa coordenada aqui. Essa coordenada, né? Se esse ponto aqui varia no sentido... no primeiro quadrante no sentido horário, esse ponto aqui, ó, ele vai se aproximar de 1 aqui, né? Se ele varia aqui no segundo quadrante, ele vai se aproximar de 0. Por valores positivos. Mas primeiro você tiver os intervalos, né? Então, um esboço razoavelmente bom da função seno e cosseno é dado apenas você conhecendo alguns valores. Esses valores aqui você tira de imediato da função de Euler, né? Que esse ponto aqui corresponde ao E de 0. Então, você já tira o seno e cosseno de 0. E corresponde também, como é periódica, né, ao E de 2π. Então, você já tira o seno e cosseno de 2π. E esse ponto aqui vai corresponder a E de π sobre 2, esse ponto aqui a E de π, esse ponto aqui a E de 3π sobre 2. Aí daí você tira esses valores aqui, né? Tendo esses valores e os intervalos de crescimento e decrescimento das funções, você determina um esboço aqui da função seno e cosseno. Claro que para fazer um esboço mais detalhado, como vocês viram aí em cálculo 1, né, é necessário, seria bom você determinar o intervalo onde a função tem que cavidar para baixo, onde tem que cavidar para cima, embora nós saibamos aqui para seno e cosseno, né, que esses pontos aqui são os pontos de inflexão, são os pontos onde a concavidade da função seno, do gráfico da função seno e do cosseno muda o sentido, né? Tá? Mas, você sabendo apenas esses pontos aqui e o intervalo de crescimento e decrescimento da função, né? Aqui é o cosseno de t, você determina um esboço razoável do gráfico aí, né? Concavidade, aqui é porque nós já conhecemos, né? Mas seria já um esboço bom, né? Se você não soubesse. Uma outra propriedade que nós vimos, que é de t. Se é de t é xy, então E de menos t vai ser x menos y. Com isso, você conclui essa identidade aqui, que a função seno é a função ímpar, a função seno é a função ímpar, e a função cosseno é uma função par. Né? Atenção que no vídeo eu troquei isso aqui, né? Mas depois eu corrigi. Se vocês seguirem no vídeo, eu corrijo isso aqui, né? Uma outra propriedade é que se o LT é xy, então LT mais π vai ser menos x menos y, que vai ser o que nós chamamos de pontos antípodas do círculo, né? São pontos onde as coordenadas são iguais em valores absolutos, porém em sinais opostos. Só que aqui é t, aqui vai ser t mais π, né? Porque você andou t e mais π, né? Então você vai ter que t mais π vai ser menos x menos y. Você tira essas duas identidades aqui, né? Utilizando o fato que a primeira coordenada aqui é o cosseno, a segunda coordenada é o seno desse ângulo aqui, né? Desse ângulo, t mais π radiano. E tem mais alguma, né? Se vocês olharem lá no vídeo, né? E de menos t é isso aqui, está lá em cima. Aí, E de t mais π é isso aqui, está aqui, a justificativa. E então você tira mais. Que LT mais π sobre 2 é menos yx. Isso aqui sempre supondo que o LT é xy, né? E de π sobre 2 menos t é yx. E de π menos t é igual a menos xy. Para cada relação que você acha da função de Euler, você acha uma relação trigonométrica do seno e cosseno. Essa aqui é que o cosseno de t mais π sobre 2 é menos seno de t. Seno de t mais π sobre 2 é o cosseno de t.
Esta aqui é cosseno de π sobre 2 menos t igual a seno de t. Seno de π sobre 2 menos t é cosseno de t. Cosseno de π menos t é menos cosseno de t. Seno de π menos t é seno de t. Cada uma dessas relações aqui pode ser demonstradas utilizando demonstrações parecidas com essas aqui. Só que algumas outras podem ser concluídas a partir de outras, né? Por quê? Porque se o E de t é xy, nós já tínhamos visto antes que E de menos t é x menos y. E além disso, se você... Ah, certo. Certo. Aqui eu estou supondo, né? Daqui para cá, o que é feito aqui? Ah, somou π, né? Somou π. Porque se você soma π, né? Se você soma π, você muda o sinal. Então, você vai somar π a esse número. Então, você vai trocar o sinal dos dois, né? Então, você somou π, trocou o sinal do primeiro e do segundo. Ficou menos x e y. E agora, você usou essa relação. Quando você troca o sinal, você troca o sinal apenas na segunda coordenada. Então, você trocou o sinal, era π menos t, ficou t menos π. Então, trocou o sinal da segunda coordenada. E aqui agora, daqui para cá, o que é feito aqui, né? Daqui para cá, você somou π sobre 2. Aí usa essa relação. Somando π sobre 2, você permuta aqui e troca o sinal aqui da primeira coordenada. Então, você vai permutar e trocar o sinal do menos y, passa a ser y. E agora você usa essa relação de novo. Quando você troca o sinal, você troca o sinal somente da segunda coordenada. Aqui era t menos π sobre 2, passou a ser π sobre 2 menos t. Aí você troca o sinal da segunda coordenada. Então você obtém essa relação aqui. Você pode fazer uma demonstração igual a essa, mas utilizando as propriedades anteriores, você mostra essa relação, né? Você mostra essa relação aqui. Consequentemente, você tem essa identidade trigonométrica. Essa relação aqui já passou aqui no passo intermediário, né? Aqui, né? E com isso você obtém quase todas as propriedades da função seno e da função cosseno, né? Aqui a função tangente é definir a função tangente, né? Se olhar aqui o t, a função tangente de t, aí você então conecta aqui esse ponto vê onde é que intersecta essa reta tangente a esse ponto. Esse comprimento aqui vai ser tangente. Lembrando que a tangente vai ser a tangente de t, né? Desse ângulo aqui t, né? Lembrando que a tangente pode ser positivo se o t está para cima, se o ponto está acima do eixo x, vai ser negativo se o ponto de interseção dessa reta está abaixo do x, né? Então, em algum momento ele fala que a medida algébrica do segmento AT, né? Do segmento AT. Essa medida algébrica é porque essa medida tem um certo comprimento, né? Desculpe, tem um certo sinal, né? Positivo ou negativo, a depender se esse ponto aqui ele cai acima ou abaixo do eixo X. Tá? Então, essencialmente foi isso aí que nós vimos no vídeo passado, um resumo, né? Aqui aparecem algumas propriedades das funções seno e cosseno. Eu vou ver se até semana que vem, né? Antes da quarta-feira da semana que vem, eu passo uma lista de exercícios aí para vocês, nos modos das anteriores, né? Pelo formulário Google. Aí eu dou um tempo razoável aí para vocês responderem. Esse aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa. Na sexta-feira, o objetivo vai ser eu estudar o restante dessa aula aqui. Se quiser adiantar aí. E tem alguns exercícios aqui, tem alguns exercícios no livro também, talvez sejam iguais. Vocês podem dar uma lida, pode ir resolvendo aí os problemas. Tem várias identidades trigonométricas que ele está demonstrar. E muitas são consequências da identidade fundamental, né? Que o seno quadrado mais cosseno quadrado é igual a 1. Outras não, outras precisa manipular mais um pouco, né? Tem várias demonstrações, né?
uma unidade trigonométrica. Não tem um caminho apenas, né? Alguma pergunta, alguma dúvida aí? Alguma colocação? Então, tente resolver aí esses problemas. Aqui, alguns envolvem coisas que a gente não viu ainda, mas é sexta-feira e você já conhece. Quem não conhece trigonometria aí, está conhecendo agora, né? Se não conhece, acho muito difícil não conhecer, né? Pelo menos em cálculo 1 chega a falar, né? Ensino médio deveria falar. Não sei como é que está o ensino médio hoje, né? Tem bastante coisa, né? Não se vê mais números complexos. E imagino que pessoas trigonométricas se vê, pode ser até superficial, né? Mas enfim, né? Alguma pergunta, alguma dúvida aí? Não? Bom, então, por hoje é só aí, né? Vocês podem pegar esse restinho de tempo aí até a próxima aula de vocês para resolver alguns problemas aqui e tal. E na quarta-feira, semana que vem, a gente continua com a aula de exercício. Lembrando que na sexta agora continuar essa aula aqui, terminar a parte de secante, cossecante, cotangente. Salvo engano, só um minutinho, hein? Desculpa aí, pessoal. Foi visto aqui. Tá, então, na sexta, para terminar essa aula 13, aliás, desculpa, aula 13, secante, cossecante e cotangente. E, salvo engano, no sábado também é eletivo, né? Vai responder da sexta-feira, talvez. Que vai ser, então, a próxima aula 14. Aí na quarta, aula 16. Na sexta seguinte, aula 15 do CESAD, referência ao CESAD aí, né? Aí na quarta-feira seguinte, aula 16 e na sexta, prova. Tá? Na sexta, dia 12, né? Então, vai resolvendo os problemas aí. Qualquer dúvida é só perguntar. Sexta. Eu vou conferir. Mas eu acho que. Sim, eu entendi. Entendi. Eu vou conferir, então vou dar uma olhada. Tá? Mas eu acho que tem aula nossa sábado. Eu vou conferir. Bom, enfim, se eu vou conferir, se tiver, eu lanço um vídeo aí no sábado. Caso contrário, só semana que vem. Só sexta e depois só na sexta. Só na quarta. Bom, por hoje é só, né? Aproveita aí o tempo para resolver alguns exercícios e tal. Qualquer dúvida é só entrar em contato, mandar mensagem. Então, na próxima quarta-feira, né? Boa tarde aí para todo mundo. Valeu, professor. Obrigado. Valeu, Lucas. Valeu para todo mundo aí.